Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Hoje a gente chega aqui no capítulo final da carta, né, do livro de Gálatas. Essa carta que é a carta conhecida como a Carta da Liberdade. E eu espero que realmente a gente tenha encontrado essa liberdade em Cristo, de entendermos, né, que a gente já vem batendo essa tecla já lá de Romanos pra cá, que somos justificadas pela fé. Mas se tinha ficado alguma dúvida, eu acho que agora aqui em Gálatas não tem mais dúvida, não. Não é possível que ficou dúvida. Como é que somos justificadas? É pela nossa fé, simples assim. E a gente agora termina, saímos ali do capítulo 5, né, que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, com todas aquelas ramificações, coisas que nós cristãs, até mesmo pessoas que não são cristãs, mas nós, mais ainda, mulheres de Deus, filhas do Altíssimo, devemos pautar a nossa vida, né? Esquecermos aquelas coisas da carne e passarmos a vivermos realmente o fruto do Espírito, né? Que é amor, longanimidade, benignidade, tudo aquilo que nós falamos ontem. E hoje a gente vem aqui para o capítulo final, né? Pro creme brulee de Gálatas, né? Terminamos Gálatas com chave de ouro. Paulo realmente passou uma mensagem, ele exortou essas igrejas ali da região da Galácia de uma forma, às vezes um pouco dura, mas às vezes, gente, vamos combinar? Combina aqui comigo, que às vezes quando a gente só escuta palavras de amor, palavras de carinho, uma coisa não entra muito não, né? Talvez vocês sejam mais elevadas que eu confesso que às vezes eu preciso de ouvir uma catracada, né? Ei, para aí, que aí eu paro para pensar mais, o que se ficar só ouvindo, não faz assim, não faz assado. Não, às vezes quando a gente é confrontado, nós somos chamadas a pensar, a raciocinarmos as nossas atitudes. E aí nós temos duas opções, ou ficamos como estamos, né? Ou reconhecemos que há coisas a serem melhoradas e eu sempre acho que sempre haverá coisas a serem melhoradas, até porque a gente vive num mundo pecaminoso, cercado de pecado, não tem como, não somos perfeitas, já sabemos disso, então a gente... Nossa, caiu um negócio aqui da minha mesa, me perdoe, deve ter feito um barulhão, mas tudo bem, segue o bonde que a gente não vai parar por um barulhinho que atrapalha aqui não. Então, mas sem mais delongas, meninas, bora logo para esse capítulo, porque eu achei que Gálatas, pelo menos para mim, foi... Cada livro, cada leitura é muito enriquecedor. E eu acho que Gálatas me abriu os olhos para algumas coisas. Foi muito confrontador comigo. E aqui no capítulo 6 também não deixa de ser diferente. Me confrontou e eu espero que esses confrontamentos possam gerar frutos dentro do fruto do Espírito. Mas bora aqui pro capítulo? Deixa eu colocar os meus óculos para poder ver se eu enxergo alguma coisinha aqui, porque sem eles é só um emaranhado é tudo borrado, não dá para ler nada. Bora aqui. Então a gente vê aqui já no comecinho do capítulo 6, Paulo dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então o que ele está falando já no comecinho? Olha só, irmãos... Se alguém entre vós, né, se vocês pegarem alguém aqui, na palavra está dizendo exatamente no ato do pecado, mas não necessariamente só no ato do pecado, né? Quando nós descobrimos o pecado do nosso irmão, então trate com brandura, seja manso, seja calmo, não vá simplesmente apontando o dedo, porque você também tem outros pecados, né? Eu não posso descobrir o pecado de uma outra pessoa e falar: meu Deus, que coisa horrorosa, como que você foi capaz de fazer isso, darará. É tratar com brandura, tratar com amor, com mansidão. Lembra lá de Mateus, né? O que acontece lá no capítulo 5 do Sermão da Montanha? Os mansos, o que acontece? Eles darão a terra, né? Trate com mansidão, trate com carinho. Você pode apontar, você pode falar, mas não necessita nessa coisa de julgar, de se achar que você é melhor, porque você não faz, talvez não tenha esse pecado, mas com certeza
Com certeza você tem outro. Eu posso não ter um pecado específico, posso não ter o pecado do adultério. Não tenho, meninas, por Deus, Deus sabe do meu coração. Posso não ter. Não sou adúltera, não sou mesmo. Mas eu tenho outros pecados. Então, quem sou eu para achar que eu sou melhor do que alguém que cometeu o adultério? Não sou melhor. Não que seja certo, não é certo, mas tem que ser tratado com mansidão, tem que ser tratado com diligência. E ele continua falando, vocês que são espirituais, se nós as filhas de Deus, né, mulheres aqui do Germinar, que já temos aprendido que todas aquelas quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamadas filhas de Deus, e somos nós, todas que estamos nessa caminhada com Cristo, nos denominamos espirituais. Eu entendo que umas mais que as outras, né? Até pela busca, pelo tempo mesmo de dedicação na palavra, dedicação na oração. E eu aqui, sem falsa modéstia, eu me considero assim um nada do nada do nada. Quando eu me comparo com algumas mulheres aqui do Germinar mesmo, eu falo, meu Deus, eu tenho que comer muito arroz com feijão, eu tenho que comer, no caso, muita Bíblia, ter muito tempo de oração, para chegar ali, ó, né, raspar um pouquinho nessas mulheres. E eu falo isso de verdade, não é com inveja não, é com admiração e até com uma certa vergonha. Por que que eu não faço? Por que que eu não sou tão espiritual? Mas a chave tá aqui. É a gente, né, se desligar de um monte de outras coisas, vermos as nossas prioridades e buscarmos em Deus mesmo. Porque só nele cresceremos espiritualmente. Mas se nós que nos intitulamos espirituais, então temos que agir no espírito e não na carne. Agirmos como mulheres espirituais, conhecedoras da palavra. Eu sei que algumas estão só no comecinho, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, nessa caminhada aqui do Germinar, e eu vou falar com você diretamente que está nova, eu tenho certeza que você já começou a ser confrontado. E como eu sempre digo, o Espírito, ele não nos condena, mas o Espírito Santo de Deus não nos condena, mas ele nos compele, ele nos constrange. E eu tenho uma amiga que ela me disse, aqui mesmo, ela falou, olha, eu me senti constrangida, né, compelida a ligar para essa pessoa, a falar com ela, porque você estava falando tanto, né, mostrando ali na Bíblia a questão de perdão, e a outra pessoa disse, não quer perdão, não quer nada com você, não quer nada. E eu me lembro de dizer para ela assim, olha amiga, você fez o certo. Você fez o certo, você fez aquilo que o Espírito Santo te compeliu a fazer. Parabéns para você. Agora, a resposta da outra, você não tem poder sobre a resposta do outro, mas você fez o que você tinha que fazer. E eu tô falando isso aqui porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não nos condena, mas ele nos compele. Então, nós que somos as do Espírito, temos que tratar com mansidão. Mas bora continuar aqui em Gálatas, meninas, que eu já tô indo para outro caminho aqui, mas eu acho que tá tudo muito ligado, não tem como, né? E eu falando, eu nem tinha planejado de falar sobre isso, isso me veio à cabeça agora, porque é exatamente isso, é nós aprendermos no nosso caminhar. Se nós aqui no Germinar, com as leituras, né? Eu creio que você também tem orado, eu recebo aqui no particular pessoas me dizendo, nossa, eu nunca tinha orado na minha vida, agora eu oro, eu não sei orar meia hora, eu não consigo. E tá tudo certo, não tem que orar meia hora não. Na medida que você vai crescendo em Deus, o Espírito Santo é que vai te incomodando para fazer certas coisas. E eu fico muito feliz de receber esses testemunhos, porque tá tudo interligado. A gente chega aqui em Gálatas com mais uma etapa a ser cumprida e todas as coisas que foram faladas antes, elas combinam aqui em Gálatas. Vamos voltar agora em Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses, na ordem correta, e é isso mesmo. E ele fala, olha, não se vanglorie de nada não, porque você não é nada. Porque não somos nada, não somos nada. Lembra do pó, viemos do pó e ao pó voltaremos. E por mais que nós estejamos melhorando, crescendo como mulheres, como filhas, mulheres de Deus, mulheres conhecedoras da palavra, mulheres que têm buscado aplicar, né, cada princípio aqui estudado na palavra de Deus, ainda assim somos pecadoras, ainda assim somos humanas, falhas e falharemos até encontrarmos com ele na glória, que aí a coisa vai mudar de figura, aí nosso corpo será glorificado e aí acabou não ter, o pecado não terá mais poder sobre nós. Nós não somos mais
escravas do pecado. Já entendemos que somos justificadas pela fé, mas ainda vivemos neste mundo. Nós estamos aqui num mundo que é cheio de pecado, cheio de coisas ruins. Então, inseridas neste contexto, não tem como aqui e ali não pecarmos. Não tem como não errarmos, né? Não escorregarmos ali na casca de banana. Mas o que não pode é permanecer neste pecado, permanecermos no erro. Isso não pode. É cada dia confessarmos, pedirmos perdão e tentar. Errei aqui, mas amanhã eu vou melhorar. Nesse ponto aqui eu melhoro. Aí a gente descobre outras coisas e melhora também. E se cairmos em alguma coisa, confessa, pede perdão, muda a rota. E é isso que ele está falando aqui. Bora aqui continuar, né? Porque ele diz que porque se alguém se julga alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um do seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então eu tenho os meus próprios problemas, o meu próprio fardo, você tem os seus, então cada um cuida, gente, cada um cuida da sua vida, né? Cada um cuida. Eu não posso ficar aqui apontando meu dedinho pro outro, vou cuidar de mim. Aí me lembra novamente, Mateus, né? Lembra lá, por que eu tô falando do cisco do olho do outro, se eu tenho uma trave enorme aqui no meu olho? Aí aqui no versículo 6 ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E aquele o que instrui. E aqui é uma controvérsia, eu nem ia falar sobre isso, mas agora eu senti de falar. É uma controvérsia, alguns estudiosos dizem que as pessoas que Paulo está querendo dizer aqui, que as pessoas deveriam doar para aqueles que o instrui, né? No caso, quem está falando da palavra de Deus, que as pessoas que estão recebendo dessa palavra de Deus deveriam doar bens, deveriam chegar com coisas materiais mesmo. Isso é uma parte dos estudiosos que diz que é isso que Paulo está dizendo. E eu vou concordar com Paulo, meninas, eu vou concordar porque eu acho que eu tô aqui no papel de instrutora da palavra, então eu vou falar para você, vamos contribuir comigo, vamos participar dos seus bens, vamos fazer doação, ajuda que essa pessoa que você está instruindo. Meninas, brincadeiras à parte, não é o que eu particularmente creio. Claro que se você, e eu não tô falando isso pra você me dar presente nem nada não, se você quiser abençoar a vida daquele que te instrui, né, no meu caso, se quiser abençoar a vida do meu pastor, da minha liderança, é uma coisa boa a ser feita, mas eu não vejo isso aqui, eu particularmente, isso aqui é uma visão minha, você pode discordar de mim, tem total liberdade para discordar. Eu não acho que é nesse sentido material, que uma outra parte, uma grande parte de estudiosos também concorda que não é no sentido material, mas sim no sentido espiritual mesmo. Então como que eu posso participar da minha vida? Como que eu posso contribuir? Orando, intercedendo por quem te instrui, falando com essa pessoa, trazendo uma palavra de reafirmação, olha, isso que você falou faz sentido, você me abençoou dessa forma. Então, nesse aspecto, eu fiz essa brincadeira de vocês contribuírem, é mais para descontrair mesmo, não é o que eu creio, eu particularmente não é o que eu creio. Eu creio que Paulo não está falando no sentido óbvio que você pode contribuir com quem você queira, não comigo, não é nada disso. Esquece essa parte aí, foi só mesmo para vocês darem umas boas risadas. Mas é mais mesmo no sentido espiritual. Meninas, se somos mulheres espirituais, filhas de Deus, somos chamadas a interceder umas pelas outras. Às vezes você, olha aí no grupo Germinar, né, tem, deixa eu pensar deixa eu pegar no nome de alguém aqui. Tem a Amabel. Você não sabe quem é a Amabel, mas você sabe de uma coisa, você sabe que a Amabel é filha de Deus, é uma mulher de Deus. Então ora, interceda por ela, interceda por cada uma. Não precisa, obviamente, interceder com um nome específico, mas por cada mulher aqui deste grupo. É assim que a gente faz umas às outras serem participantes das coisas que nós temos recebido aqui no Germinar através da palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando, na minha opinião, tá bom? Pode discordar de mim, não sou a dona da verdade, né? E aí ele continua aqui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo... peraí, me perdi aqui. Não vos enganeis, pois de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito
colherá vida eterna. Ai, meninas, aqui agora Paulo tá falando uma coisa que é muito linda aqui no livro de Gálatas, que é sobre a lei da semeadura. E ele começa dizendo, olha, não vos engane não, de Deus não se zomba não. Deus está vendo o que eu estou fazendo, Deus está vendo o que você está fazendo. Às vezes eu posso estar te enganando, mas eu não posso enganar a Deus. Você pode enganar as pessoas que estão do seu lado, você pode enganar seus amigos, a sua família, quem quer que seja, mas a Deus você não consegue enganar. De Deus não se zomba, ele está vendo. E aí Paulo vai falar, olha, se você está plantando coisas na carne, você colherá coisas da carne. Mas se você está plantando coisas do Espírito, olha que coisa mais profunda, mais linda que ele diz, você colherá coisas do Espírito, que é a vida eterna. E eu volto a reafirmar, às vezes a gente vê pessoas ruins mesmo, coisas tão boas acontecendo para elas aqui neste mundo, né? E a gente fala, mas não tem justiça nessa terra, não é possível, né? Eu trabalho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e só coisa ruim me acontece. Eu escuto isso muito. Em contrapartida, essa pessoa que é tão ruim, que faz isso, né? É ruim mesmo. Só coisas boas acontecem. Mas meninas, a nossa vida, ela não é baseada aqui nesse plano. Nós aqui estamos de forma passageira, rapidinha, né? O que são 70, 80, 100 anos comparados com a eternidade. Então, o que nós colheremos, podemos às vezes não colher, muitas vezes a gente colhe mesmo os frutos, né, aqui na terra, mas se não colhermos, vai ser na eternidade. De Deus não se engana, de Deus não se zomba. Você pode até enganar um ou outro, porque somos humanos, não temos os olhos, os olhos que podem, né? Não temos olhos de Superman que vê o raio-x, que consegue olhar na pessoa e saber o que ela está fazendo. Não, mas de Deus não se engana. Por isso que eu acho que nós temos que plantar, né? Vivermos no fruto do Espírito. E aqui nesse contexto, aqui Paulo também, ele está falando, até porque, né, as igrejas ali da região da Galácia, né, os Gálatas, eles viviam sobre o jugo ali dos judeus, né, dos cristãos judaizantes, que queriam trazer coisas da lei. E Paulo fala no capítulo anterior, coisas da carne, coisas do Espírito, para dizer, olha, a gente tem que caminhar no Espírito, mas também não queira botar um jugo tão grande sobre aqueles que andam, né, que fazem coisas de acordo com a carne. Traz, olha, mansidão ali no comecinho do capítulo, fala em mansidão, mas não se engane, de Deus não se zomba. Não tem como. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele consegue ir além. O olhar de raio-x dele é milhões de vezes mais penetrante do que o olhar de raio-x do super-homem. Ele consegue ver tudo através da sua onipresença, onisciência. O nosso Deus, o Deus a quem nós servirmos, ele é capaz de ver tudo o que estamos fazendo. Então dele não se zomba. Mas também saibamos, meninas, que se caminharmos em espírito, se vivermos em espírito, o nosso galardão será também em espírito. Na eternidade colheremos a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Então o que ele está falando? Mas ainda assim, continue fazendo o bem, porque a seu tempo. Às vezes o tempo de Deus não é aqui nesse plano, mas será na eternidade. Será na eternidade. Nós continuemos a fazer o bem, continuemos a andar de acordo com o fruto do Espírito, vivendo todas aquelas nuances do fruto do Espírito, vivendo buscar, conhecer a Deus e termos um caráter irrepreensível cada vez mais. E ao tempo certo, colheremos. A colheita será farta para a nossa vida. Amém? E aí, vamos aqui voltar aqui pro texto, né, que ele vai continuar. Nossa, acho que o vídeo tá ficando tão grande, eu ainda tenho tanta coisa aqui pra falar. Gálatas é muito bom, e apesar de que o capítulo 6 é curtinho, mas ele é muito denso, muito profundo.
Vamos aqui para o versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne. Esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, vou para o versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar-se guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na própria carne. Paulo está falando aqui, olha, não se engana não, gente, que essas pessoas que estão aí falando que vocês têm que se circuncidar, é porque eles estão se envergonhando da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela é suficiente, não necessita rito, não necessita mais nada, não necessita guardar um dia específico da semana, não necessita não comer certo tipo de comida, não necessita circuncidar, não necessita isso. A única coisa que era necessário era a cruz de Cristo, porque ali ele foi crucificado, ele morre, ele é ressurreto. Então essas pessoas, elas estão querendo adicionar algumas coisas a mais, novos ritos, novas coisas, mudar o evangelho da verdade, mudar a verdade que vocês conheceram, porque elas se envergonham da cruz de Cristo e trazem glória para elas mesmas. E não é isso que nós devemos fazer, não é assim que nós devemos pautar a nossa vida cristã. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão a cruz. Olha que profundo, Paulo fala, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo vai ali, ó, na raiz do problema. Gente, não importa se você circuncida, se não circuncida, o que importa é você estar morto para o mundo. É você pegar a cruz de Cristo para você, porque o mundo morreu para você e você está morto para o mundo. É viver com Cristo na cruz dele, não na cruz, né? Mas aceitar o sacrifício que ele fez. Eu não necessito fazer mais nada. O preço já foi pago e não foi pago por mim e nem por você, mas por ele. E nisso não há glória alguma. Não tenho como me vangloriar, porque tudo que foi feito por ele, através dele. E aí aqui no versículo 16 ele ainda diz assim: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre o Israel de Deus. Por que Paulo coloca bem aqui a paz e a misericórdia seja com aqueles que andem, né, no Espírito, que é o Israel de Deus? Porque eu e você somos Israel de Deus, gentias, pessoas que não têm o sangue judaico, porque não é necessário isso. Somos Israel de Deus e por isso a paz e a misericórdia de Deus está comigo e com você. No versículo 17, agora para terminar mesmo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago eu no corpo as marcas de Jesus. Lembra que a gente vê, né, Paulo falando, olha, eu sou, lá no capítulo 1, eu sou Paulo, eu sou apóstolo. Vocês não estão falando aqui com qualquer um, não. Vocês não são um qualquer. E aí ele fala aqui, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu posso falar com propriedade, eu posso falar porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o chamado que eu tenho, eu sei quem Ele é e eu trago em mim, no meu corpo, as marcas dele. E vocês vão se lembrar comigo, vocês que estão comigo lá desde Atos pelo menos, lembra que Paulo foi apedrejado, Paulo foi colocado na prisão, Paulo sofreu muito. Gente, cicatrizes devem ter permanecido no corpo. Imagina, ele foi apedrejado a tal ponto que eles deram Paulo como morto. Eles acharam que Paulo estava morto. Então, imagina que não ficou cicatriz no corpo de Paulo. Eu acho que toda hora que Paulo olhasse, né, para os braços, para as pernas, talvez na cabeça, talvez nas costas, o corpo todo de Paulo clamava, né, as marcas desses apedrejamentos, dos espancamentos que ele sofreu. Então ele podia falar com propriedade. Eu tenho marcas, porque eu levei o evangelho, eu levei a verdade de forma pura e verdadeira, sem me preocupar com nada, sem me preocupar em me envergonhar da cruz de Cristo. Pelo contrário,
Não me envergonhei, por isso trago no meu corpo essas marcas. E eu sei, meninas, que eu e você, eu não tenho marcas de pedradas, não tenho, nunca apanhei, nunca levei pedrada, nunca fui colocada no cárcere, né, na prisão por causa do nome de Cristo. Hoje a gente tem essa liberdade, graças a Deus, que vivemos, né, eu aqui nos Estados Unidos, vocês, algumas de nós aqui nos Estados Unidos, algumas aí no Brasil. Vivemos em um país que temos essa liberdade. O mesmo não acontece ali no Oriente Médio. O mesmo não acontece na China. O mesmo não acontece em vários outros países. Nós não trazemos as marcas, né, físicas aqui. Mas eu espero, em nome de Jesus, eu espero que eu e você tragamos no nosso espírito a marca de Cristo em nós. A marca de Cristo que é amor, a marca de Cristo que é um Cristo longâmino, difícil de falar, benigno, que são todas aquelas coisas ali do fruto do Espírito. Eu espero que eu e você tragamos em nós, arraigadas no mais íntimo do nosso ser, as marcas desse Cristo ressurreto, que faz com que nós queiramos ser melhores, mulheres melhores, mães melhores, filhas melhores, esposas, irmãs, coworkers, como que eu falo, colegas de trabalho, que faz com que nós realmente não só queiramos ser, mas que lutamos todos os dias para sermos, para expressarmos, né, para o nosso próximo as marcas desse Cristo ressurreto nas nossas vidas. Amém? E eu espero profundamente que você também queira querer, eu quero que você queira querer expressar essas marcas de Cristo onde quer que você vá, na sua comunidade, na sua família, né? A gente nem falou sobre isso, mas aqui ele ainda fala ali anteriormente que começamos no nosso meio mais próximo, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós temos acesso. Hoje com a internet a gente tem acesso mais longo, tô tendo acesso a você que está aí no Brasil, mas aos nossos próximos, aos da fé, aos da família. Então que nós possamos realmente expressar as marcas de Cristo. Não física, porque não temos, mas, e nem quero ter, porque eu sou mole, eu peço a Deus que não me deixe passar por isso, porque talvez eu vou falhar como Paulo, quero como Paulo, falar, pode apedrejar, pode bater, pode, mas eu não sei, vai que eu diga que não, né? Então, que Deus me livre, que Deus nos livre disso, mas que não nos livre das marcas, porque nós queremos ser marcadas mesmo, expressar as marcas de Cristo na nossa vida. E agora sim, para terminar, vamos para o último versículo, porque a gente tem que ler o último versículo que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então a gente vai ver que Paulo começa ali o capítulo 1 falando sobre a graça, que a graça de Cristo esteja com vocês, e ele termina aqui no último versículo do capítulo 6, já fechando o livro de Gálatas, né, a carta de Gálatas, a carta para a liberdade, que a graça de Cristo, que a paz de Cristo esteja com você. Até para dizer que nós somos todos irmãos, pecamos, erramos, não importa se eu sou católica, se eu sou evangélica, não importa a denominação, aqui temos várias denominações dentro do nicho, né, evangélico, temos irmãs católicas, somos todas irmãs em Cristo, e que a graça de Cristo, ela possa ser comigo e com você sempre, independentemente se você erra ou não, se eu peco ou não. Todas erramos, todos nós pecamos, mas me faz lembrar também de Coríntios que não há condenação porque somos novas criaturas em Cristo. E que essa graça, porque vivemos embaixo da graça e não da lei. E quando vivemos embaixo da graça, passamos a ter a paz de Cristo. Então que essa graça realmente possa alcançar a sua vida e que você possa entender que somos cada vez mais, que nós possamos entender, somos justificadas pela fé, mediante a graça, né? Graça, dom imerecido de Cristo, e temos paz com Ele. Então que a paz de Cristo possa encontrar você hoje, encontrar a sua família, e que você possa levar a sua vida baseada nos princípios da palavra de Deus, que é o único lugar onde verdadeiramente encontramos graça e paz.
Graça e paz a você que termina aqui juntamente comigo hoje mais um capítulo, mais um livro, não mais um capítulo, mais um livro da Bíblia. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você que tem sido firme, fiel aqui no Germinar. Que Deus abençoe a sua vida, que esses ensinamentos realmente possam ser levados para o resto da sua vida e que a graça e a paz de Cristo possa te acompanhar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E a gente se vê aqui amanhã, aqui no Germinar. Deus te abençoe, cresça, floresça e frutifique. Todos esses frutos, é um fruto, mas com várias nuances, fruto do Espírito na sua vida. Amém. Deus te abençoe.